is who you are. That is who you are. It's who you've always been. It's who you'll always be. Our way maker. Come on, let's declare, even when I don't see it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Oh, 'cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, we declare you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Oh, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Graça e paz, querido Ibage. Começa agora o Ibage News. E Deus tem feito tantas coisas. A gente teve a celebração do encontro de casais com quase 75 casais. Foi uma bênção. A gente teve na segunda-feira passada a celebração de gratidão pelo milagre que Deus realizou na vida do Lucas Ujeda. E a gente tem muitas outras coisas que a gente quer compartilhar com você. Fique ligado! Amanhã nós teremos dedetização aqui na Ibage, por isso o nosso expediente administrativo e pastoral estão suspensos. Obrigado pela sua compreensão. A Ibage tem um coral para pessoas acima de 55 anos, ele se chama Coral Reviver. Os ensaios do Reviver retornaram e é toda quinta, das 19 até as 20, maiores informações com a irmã Nadir. E eu já aproveito que essa próxima quinta, dia 26 de agosto, às 20 horas, nós teremos o nosso encontro de homens, o nosso Ministério Corajosos. A gente vai iniciar uma série chamada Homens Nota 10. Quem estará ministrando é o irmão Marcelo Moura. Eu queria convidar todos os homens da Ibage para participarem. Atenção, galera! No próximo sábado, dia 28 de agosto, às 19h30, nós temos o nosso Renove, uma celebração para jovens e adolescentes. Quem vai ministrar é o pastor Glauco e a gente vai ter uma noite de muita celebração e louvor ao nosso Deus. O nosso tema é o que Deus espera de mim. Participem! Eu quero adiantar algumas coisas que ocorrerão em setembro para que você possa se preparar. Dia 3 de setembro, nós temos o Desperta Débora. O que é o Desperta Débora? É um projeto lindo para mães intercederem por seus filhos e elas fazem isso juntas. O lema é Mães de Joelhos, Filhos de Pé. 3 de setembro aqui na Ibage, 20 horas. Outras coisas que ocorrerão em setembro que é muito importante você já colocar no seu coração são as nossas quartas de comunhão. Em toda quarta em setembro, das 19h30 até as 20h30, nós teremos uma celebração a Deus. Você que sempre tem pedido uma celebração durante a semana, queremos convidar você para estarmos juntos durante todas as quartas de setembro, quartas de comunhão.
E uma última coisa que eu queria lembrar você, puxa, eu esqueci, cara. Lembrei, dia 18 de setembro nós teremos um luau, promovido pelo nosso Ministério de Casais e Família. Imagina, um luau acontecendo no nosso estacionamento, fogueira, vai ter celebração, muita fruta e lanche natural. As inscrições já estão abertas, já temos 50 casais inscritos, só falta você, nossas vagas são limitadas, participem! Hoje nossa gravação ocorreu aqui do lado de fora, do lugar que a gente tem sempre separado para celebrarmos ao nosso Deus. Eu queria agradecer por você que tem retornado presencialmente e que sabe dos nossos protocolos de segurança, mas a você também que nos acompanha pela internet. Agora eu vou entrar para celebrarmos juntos ao nosso Deus e o meu desejo é que o Senhor manifeste toda a bondade, toda a graça e todo o poder dEle sobre cada um de vocês que, unidos, entregaremos a Deus o nosso louvor e a nossa adoração. Deus abençoe cada um de vocês. Oi para você que está aí nos assistindo. Sejam muito bem-vindos. Vamos celebrar o Senhor nesta manhã. Vamos adorar o nome daquele que é digno, do único digno do nosso louvor e da nossa adoração. Eu quero te convidar nessa hora a fechar os seus olhos. Se você quiser e puder, coloque suas mãos diante do Senhor, seu coração diante do Senhor. Fale assim comigo: Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia que eu posso estar na tua presença. Obrigada pelo privilégio de poder te louvar, te adorar livremente, Senhor. Senhor, nesta hora eu agradeço por cada um que está aqui e agradeço porque podemos estar na tua presença, te adorando, te engrandecendo e louvando o teu nome. Amém, amém. Vamos louvar o Senhor, amém? As palmas celebram o Senhor.
O meu fôlego tu és.
Tua presença é real neste lugar. A Tua presença é viva em nossos corações. Nós Te agradecemos e engrandecemos, Senhor, porque sem Ti nada seríamos. O que seria de nós sem o Senhor, Pai? O que seria de nós sem o Senhor? Nada seríamos, Senhor. Nós Te louvamos e adoramos, Deus. Tu és o único digno do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso quebrantamento. Tu és o único digno, Senhor, do levantar das nossas mãos, do dobrar dos nossos joelhos. E nós exaltamos o nome de Jesus. Exaltamos o nome maravilhoso e lindo, maravilhoso de Jesus. Te agradecemos. Aleluia. Se você pode agradecer ao Senhor, dá uma salva de palmas essa manhã. Aleluia, Deus. Os irmãos podem se assentar, amém? A palavra de Deus, ela nos diz lá em Mateus 6, que se o Senhor, Ele cuida das aves dos céus, dos lírios dos campos, quem dirá de nós? Ele tem cuidado de nós, amém? Ele tem cuidado de nós, amém? Amém. Se o Senhor tem cuidado de você, você tem muitos motivos para agradecer. A gente está passando por fases complicadas, por momentos difíceis, mas mesmo assim estamos aqui, com fôlego e com vida, para adorar o nosso Senhor. Por isso, nessa manhã, se você vai adorar o Senhor com seus dízimos, com suas ofertas, eu quero te convidar a louvar o Senhor. E nós temos aqui do lado os 2 gasofilácios, lá atrás também temos. Você que está nos assistindo, se você vai fazer a sua transferência, está aparecendo na tela para você aí. E eu quero te convidar nessa hora a adorar o Senhor. Enquanto a gente canta, você pode trazer os seus dízimos e as suas ofertas no seu envelopinho que está na frente aí, na cadeira, à frente de você. Amém?
te agradecemos. Agradecemos pela tua provisão. Agradecemos porque podemos devolver um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado. E nessa hora, Senhor, provê aqueles que precisam, provê aqueles que estão passando por necessidades. Nós clamamos isso a Ti, Senhor, como igreja. Nós clamamos a Tua providência, Senhor, para a vida dos Teus filhos, porque o Senhor não nos desampara e nunca nos desamparou. Agradecemos por isso, Senhor. Obrigado, Pai. E se nós desfalecermos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nossa em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Graça e paz, família Ibage. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isaías capítulo 64 vai dizer que nosso Deus é um Deus de surpresas. Ele é um Deus sempre surpreendente. Obrigado, Gi. Obrigado, Sarinha. Ele é um Deus que nos conduz triunfantemente dentro da realidade que nós vivenciamos. Por isso, hoje pela manhã, eu queria te convidar a mais um momento de oração. É um momento que antecede a palavra e certamente o seu coração, ele precisa ser um solo fértil nessa manhã, onde há de ser lançado uma semente que produzirá vida, ou continuará produzindo vida. Por isso, nessa manhã, eu te convido a fechar os seus olhos mais uma vez, a curvar a sua cabeça e a colocar o seu coração diante da graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Te convido a colocar o seu coração diante dele, a apresentar aquilo que você trouxe nessa manhã, aquilo que você trouxe para dedicar, para oferecer, aquilo que você também quer sair daqui levando da parte do Senhor, como uma mensagem do céu para o seu coração. Pai, nessa manhã nós nos sentimos tão pequenos diante da grandiosidade do seu amor. Nós nos sentimos até constrangidos, porque o Senhor nos ama tanto, Pai. O Senhor tem cuidado de nós diariamente, repousado sobre nós as Tuas mãos. O Senhor tem trazido para a nossa vida o Seu consolo. O Senhor tem dedicado, Senhor Deus, à nossa mesa diariamente toda a provisão que é necessária. Pai, nessa manhã o nosso coração, ele se prostra diante da Sua santidade, ele se encurva diante da Sua bondade, em reconhecimento de gratidão por tudo aquilo que o Senhor é, mas também por aquilo que o Senhor faz. Deus, muito obrigado, que ao longo dessa exposição bíblica, a iluminação do Teu Santo Espírito nos alcance, que nós tenhamos a real compreensão, Pai, daquilo que precisamos entender e a forma como nós precisamos viver diante de tudo aquilo que nós ouvirmos nessa manhã. Continua falando, Pai, porque o Senhor já falou através das orações, o Senhor já falou através dos louvores, porque a Tua palavra diz que o Senhor passeia entre meio a eles. Mas agora, Pai, gentilmente, eu te peço, por favor, Deus, fala conosco através da exposição da Sua palavra.
traz as tuas verdades ao nosso coração e que essa possível exortação que vier ao nosso coração nessa manhã, ela venha no sentido de encorajamento, venha no sentido de abundância de fé. Deus, por favor, que o nosso coração e a nossa mente nessa manhã não se desviem do Senhor, mas que, pelo contrário, permaneçam os nossos olhos fixos em Ti, o nosso coração diante do Senhor. Nós oramos, nós agradecemos assim e fazemos essa oração em nome e por amor a Jesus Cristo. E se você concorda, você diz amém. Amém. Queridos, eu queria levar vocês nessa manhã ao texto de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, por favor. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 ao 12, e eu queria por alguns minutos falar com você sobre uma esperança que supera as tribulações. Uma esperança que supera as tribulações. Carta do apóstolo Paulo, ou segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 ao 12. Diz assim: Nós quem? Paulo, Silas e Timóteo. Escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Irmãos, diz o texto, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois sua fé tem se desenvolvido cada vez mais e seu amor uns pelos outros tem crescido. Por isso, nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre sua perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo e para torná-los dignos de seu reino, pelo qual estão sofrendo. Em sua justiça, Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos e também a nós, na revelação do Senhor Jesus, quando Ele vier do céu. Virá com seus anjos poderosos em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. No dia em que Ele vier, receberá glória de seu povo santo e louvores de todos os que creem, e isso inclui vocês, pois creram naquilo que lhes dissemos, diz o texto, a respeito dele. Assim, continuamos a orar por vocês, pedindo a nosso Deus que os capacite a ter uma vida digna de seu chamado e lhes dê poder para realizar as coisas boas que a fé os motiva a fazer. Então, o nome de nosso Senhor Jesus será honrado em vocês e vocês serão honrados com Ele. Tudo isso é possível pela graça de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, nós estamos atravessando uma jornada de extrema dificuldade nesse tempo. A jornada que já havia sido proclamada por Timóteo, já havia sido proclamada por Paulo, já havia sido anunciada pelos profetas. Nós estamos em tempos muito difíceis. Nós estamos enfrentando aquilo que classifiquei na mensagem que já preguei às 9 da manhã, como mares revoltos da vida, e estamos atravessando os desertos da dor. Cada um de nós, eu e você, temos vivido experiências que têm impactado o nosso coração, e não somente impactado o nosso coração, mas têm nos levado a fazer uma revisão da nossa própria vida. Esses fatos que têm chegado ao nosso coração nos têm feito rever a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de sentir e a nossa maneira de nos comportar. Dia a dia, queridos, nós somos colocados diante da galeria da vida, onde estão expostos ali quadros que talvez nós não desejássemos vê-los, mas que diante do ciclo da vida, eles estarão lá. Eles serão apresentados diante de nós.
Nós tivemos, por exemplo, o fato do que aconteceu no Haiti, que essa mensagem, ou uma das imagens, melhor dizendo, que você vai ver agora. Essa mensagem que retrata o sofrimento de um povo que está distante, mas cuja distância não afasta do nosso coração o anseio por agora, de uma maneira ou de outra, poder alcançá-los com compaixão, com piedade e com graça. Vocês vão ver uma segunda imagem, que é do Afeganistão, um fato mais recente, um fato que comoveu o seu coração, que comoveu o meu coração, mas que não pode ficar somente na comoção, não pode ficar somente na sensibilidade. Ele tem que nos motivar a tomar decisões, a fazer escolhas e a viver mudanças. Vivenciamos também um incêndio há poucos dias que aconteceu na Austrália, um desespero avassalador de tantas pessoas, e que poderíamos nós dizer egoisticamente, mas o que me importa? Eles estão longe de nós, mas na realidade, esses fatos estão mais próximos de nós do que nós imaginamos. Eles estão mais juntos de nós do que nós podemos imaginar. Por isso, olhando esse quadro pintado ao nosso redor, vez em quando parece que temos a percepção de que a graça de Deus, ela encheu a sua taça, e ela agora chegou a um limite da sua tolerância de oferta ao coração daqueles que não creem em Deus. A cada dia uma nova má notícia vai colocando um ponto de interrogação diante da minha fé, diante da sua fé. Parece que não há mais o que fazer, não há mais como resistir. Está na hora de nós entregarmos os pontos, está na hora de nós desistirmos, e nós ficamos entre o viver e o sobreviver. E isso, nesse tempo, tem sido algo desafiador, porque as dificuldades que crescem e essas lutas às quais me refiro, que se intensificam, elas desejam na minha vida e na sua vida assumir por completo o controle. Eles querem nos distanciar da fé, distanciar da credulidade e ceder passo a passo lugar à desesperança. E nós, pasmem vocês, diante desse quadro que é emergente, nós começamos a nos conformar e a aceitar uma decretação de aparente derrota, mas esse não deve ser o quadro final, porque há algo além disso, há algo acima disso, há uma pessoa que rege a história da minha vida, há alguém que rege a história da sua vida, e que detém o controle da sua história, e que detém o controle da minha história. Mas há uma frase importante que eu quero trazer para você nessa manhã, e que vai levar você a uma reflexão aprofundada. A.W. Pink, ele diz assim: enquanto o homem não passa por dificuldades com o seu coração, provavelmente não sairá das dificuldades com Deus, porque a palavra do Senhor vai dizer que é justamente essa separação entre nós e o nosso Deus que tem feito a terra gemer com dores de parto. É justamente o distanciamento entre o meu coração, irmão José Roberto, e o coração de Deus que tem promovido todo esse caos, a entrada, a inclusão do pecado. Por isso a esperança, queridos, ela não pode, ouçam isso, a esperança não pode agora ser condicionada às dificuldades ou limitada por nós. Ela traz consigo a voz do Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus sempre conosco. Por isso o Éden foi o seu ponto de partida, a partida da esperança, a entrada efetiva da esperança, e a eternidade será o seu lugar de chegada. Por isso é importante que eu e você entendamos isso nessa manhã, porque a esperança, dentro dos episódios bíblicos, ela passeou, ela visitou, ela esteve em diversos ambientes, esteve em diversos lugares, chegou à casa de Jairo, desceu ao vale de Elá, no enfrentamento de Davi, agora com Golias. A esperança foi a segurança de José, enquanto ele esteve no Egito. A esperança esteve na Babilônia, com Daniel e seus amigos.
ela visitou a cova dos leões e a fornalha de fogo ardente. Quando todos desacreditavam, houve a manifestação da graça de Deus, a manifestação do poder de Deus, a ação de Deus. Ela foi movida, queridos, a esperança foi quem moveu a mulher com fluxo de sangue, que ousou tocar a orla do manto de Jesus, acreditando esperançosamente que ela seria curada. Ela esteve na estrada de Jericó e deu voz ao cego chamado Bartimeu. A esperança caminhou na via crucis, na crucificação, mas também na ressurreição. Na crucificação, através da voz de Jesus que disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. O perdão que veio da cruz chega ao meu coração e chega ao seu coração por causa da graça do nosso Senhor e Salvador. Por isso, a esperança, ela se move. Ela tem visitado, queridos, leitos de hospitais. A esperança tem libertado os cativos. Elas têm agora consolado os de coração quebrantado. Ela tem levado as boas novas aos pobres. A esperança, ela é a boa notícia dos céus, enviadas àqueles que choram e dizendo que é chegado o tempo do favor de Deus. Essa é a esperança, e essa esperança tem um nome: Jesus Cristo. É a esperança do consolo, é a esperança do fortalecimento, é a esperança do ânimo, é a esperança da fé, é a esperança das virtudes. Pastor, diante desse quadro, de uma esperança que supera as tribulações, o que nós poderíamos refletir sobre isso nessa manhã? Primeiro, que as aflições vividas em Cristo, elas serão recompensadas pelo triunfo da justiça de Deus. Como assim? George Bernanos, ele escreve uma frase que diz: se quisermos estar preparados para depositar nossa esperança no que não nos decepcione, nós precisamos primeiro perder a esperança em tudo aquilo que nos decepciona, aquilo que contraria a palavra, aquilo que contraria o caminho do próprio Deus, aquilo que contraria a sustentação do amor do Pai por cada um de nós, quando agora desejamos usar apenas a força dos nossos braços, o entendimento da nossa mente e a sensibilidade do nosso coração. Por isso Paulo, queridos, continua a dar graças a Deus pelo amor e pela constância dos Tessalonicenses diante da perseguição que eles sofrem, porque eles poderiam ter desistido, mas eles escolheram permanecer, eles escolheram continuar, eles acreditaram que Deus faria infinitamente mais, além daquilo que eles pediram ou do que pensaram. Por isso, Paulo vai lembrá-los da recompensa que vier com Cristo, quando ele retornar agora para esse julgamento, e os encoraja a perseverar firmes até o dia em que Cristo chegar. Queridos, assim como com os Tessalonicenses, eu e você, nós crescemos com as dificuldades, as lutas, as provas, as intensas tribulações, elas estão dia após dia mobilizando a nossa fé, acrescentando conhecimento, acrescentando crescimento, acrescentando aprofundamento e relacionamento. Quando as dores nos alcançam, nós percebemos, e só aí nós conseguimos perceber as nossas fragilidades e o quanto é que nós dependemos da graça de Deus. Mas nós precisamos passar por lutas, porque senão Deus passa despercebido pela nossa vida. Nós muitas vezes vamos nos lembrar dele somente nos momentos de aflição, somente nos momentos de luta, somente nos momentos de dor. A gratidão muitas vezes vai passar longe do nosso coração. Por isso Tiago capítulo 1 versículo 12 diz: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois, disse Tiago, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E esse é um detalhe importante do que Tiago fala. Por isso, queridos, o amor de Deus é uma coluna fundamental para a perseverança na fé. Digo de novo a você, o amor de Deus é uma coluna fundamental para a perseverança na fé. Só no amor de Deus
por causa do amor de Deus e em razão do amor de Deus, que essa fé continua a ser alimentada no nosso coração, porque Ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, em resumo, você ama a Deus, eu amo a Deus com o amor que Ele me entregou. O amor não é meu, o amor é dele para mim, por causa do amor dele compartilhado comigo, eu sou capaz de amá-lo. Porque se Ele não tivesse partilhado esse amor, nem sequer amar a Deus, eu seria capaz. Por isso, queridos, nossa vida plena da ação do poder do Espírito Santo, ela nos conforma com a santidade de Deus, ela nos confirma a união com Cristo. Por isso Paulo e os demais se orgulhavam deles diante das perseguições e tribulações. Neles sobrava perseverança e fé. Eles não tinham apenas uma fé suficiente, eles tinham uma fé abundante, uma fé que sobrava, uma fé que alcançava não somente a eles, mas todos aqueles que estavam no seu entorno. Porque não existe, ouça, repete comigo assim, não existe provas sem propósitos. Queridos, em Deus não existem provas sem propósitos e nem lutas que não nos aperfeiçoem. Todos aqueles que sobrevivem aos desertos saem transformados para uma jornada de fé que resulta na glória de Deus. Queridos, a graça de Deus que cooperou para que eles suportassem as tribulações é a mesma graça que te visita hoje, que me visita hoje. É a mesma graça. É a mesma graça que vai à sua casa, é a mesma graça que vai ao leito do hospital, é a mesma graça que visitou neste final de semana ainda os velórios e continuará visitando com o poder da sua consolação. É a mesma graça atuante, viva e eficaz, a graça que vem das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela não se aparta de nós. Por isso a nossa fé não está e não deve estar em inanição, porque onde Cristo habita, não há possibilidade de inanição acerca da fé, porque é Ele agindo em nós que nos sustenta, é Ele agindo em nosso favor que nos conduz. Por isso é importante nós sabermos disso nessa manhã. Segundo detalhe, para o meu conhecimento e a minha aplicação e a sua nessa manhã, as aflições deste mundo para nós, elas têm um prazo de validade e ele vai expirar em breve. As aflições deste mundo estão com os dias contados. Tem para nós, para mim e para você, um prazo de validade e ele vai expirar em breve. E aí eu trago mais uma frase para o seu coração. Nosso Deus sabe como unir tempo e propósito. Penso que nossa filosofia seja esta: tudo está errado, até que Deus endireite. Tudo está errado, até que Deus endireite. Queridos, nada foge ao controle de Deus. Por mais turbulento ou turbulentos que sejam os nossos dias, por mais intensas que sejam as provas, nada foge ao controle de Deus. Por isso, Ele deixa uma pergunta grafada no seu coração, cravada nas tábuas do meu coração: agindo Deus, quem impedirá? Mas o grande problema está em nos concentrarmos mais nas dificuldades, mais nos problemas, mais nas lutas, mais nas dores, ao invés de nos concentrarmos na solução que vem dos propósitos de Deus estabelecido para cada um deles. Queridos, tire os olhos do problema, coloque os olhos na cruz, coloque os olhos em Cristo, recorra a Ele, pare de querer lutar sozinho, pare de querer ser intitulado como um herói que vence a dor. Nós precisamos levantar a bandeira de paz, diante da relação com nosso Deus, porque mesmo desfrutando os benefícios da cidadania do reino celestial, como diz 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 12,
Nós ainda sofremos em nome de Cristo. Por esse reino, inevitavelmente enfrentaremos oposição, e porque o mundo nos odeia. Queridos, Atos capítulo 14, versículo 22 vai dizer: é necessário passar por muitos sofrimentos antes de entrarmos no reino dos céus. Queridos, caixinha de promessa não tem só aquilo que nos agrada, mas aquilo que nós precisamos. Esse é um texto que você precisa marcar na sua Bíblia. Atos capítulo 14, versículo 22. Refletir nele: é necessário passar por muitos sofrimentos antes de entrarmos no reino dos céus. Mas esse geralmente não é o nosso preferido. Se pudéssemos colocar numa ordem de gradação ou de importância, certamente seria um dos últimos, porque nós não queremos ouvir sobre isso. Mas Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4 diz: pensem em toda a hostilidade que ele quem? Cristo suportou. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, diz o texto, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, diz o texto de Hebreus, ainda não chegaram a arriscar sequer a vida na luta contra o pecado. Por isso, é importante refletirmos sobre isso nessa manhã. Queridos, antes de nós, muitos enfrentaram lutas, e depois de nós, muitos outros a enfrentarão. Depois de nós, muitas outras pessoas ainda serão envolvidas nesse ciclo, porque as lutas são parte de um ciclo de transformação necessária. E é importante que você pense nisso comigo nessa manhã. Ouça, me permita ser pastor para a sua vida nessa manhã. A pressa para nos vermos livres das dificuldades pode retirar de nós o melhor que nós podemos aprender com elas. A pressa de nos livrarmos das dificuldades pode retirar de mim, pode retirar de você o melhor que nós podemos aprender com elas. Por isso, quando o Senhor Jesus for revelado do céu, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas de fogo, Mateus, como nós lemos aqui, ele vai punir os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículos 7 e 8. Mas haverá também recompensa, ainda que haja acerto de contas. Queridos, não acredite que a sua vida está condicionada somente a esse tempo, nesse lugar, porque haverá um julgamento eterno. Nós estaremos diante do trono de Deus, e é importante que antes de ir para lá, você defina aqui em terra, para que lado você pensa seguir, porque haverá uma separação. Por isso, por último, não desista. A graça de Deus sempre oferece os seus frutos no tempo certo. Queridos, não desista, não pare, continue, avance, prossiga, porque tudo é, diz Martin Lloyd Jones, tudo é pela graça na vida cristã, do início ao fim. Tudo é pela graça, do início ao fim. Existem muitas perguntas que ainda parecem estar sem respostas. E eu disse no culto anterior, há um aparente silêncio de Deus acerca do sofrimento do mundo, mas na realidade não o há. Porque Isaías no capítulo 59, no versículo 1, vai fazer uma pergunta, ou melhor, vai trazer uma afirmação, ele vai dizer, ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para, diz ele, salvá-los, nem o seu ouvido surdo para ouvi-los, ou seja, Deus está agindo em todo o tempo, em seu e em meu favor, como disse em Isaías capítulo 64, no versículo 4, quando ele afirma, Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. A pergunta é, você espera nele? Ou você age por conta própria? Age impacientemente. Senhor, orei, mas o Senhor está demorando em me responder. Vou te dar uma ajuda.
Aonde o Espírito Santo de Deus, eu já tenho dito isso aqui, colocar os pés dele, coloque os seus. Mas aonde o Espírito Santo de Deus não colocar os pés dele, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Onde ele não colocar os pés dele, não coloque os seus. Saiba o que Deus está fazendo, aonde ele está e o que ele está realizando. Aguarde, porque o Evangelho não é uma mensagem apenas para ser recebida ou crida, ele é uma mensagem para ser vivida. Queridos, a certeza do cristão quanto a receber a recompensa eterna em Cristo, está baseada nos atributos imutáveis de Deus. Por isso Paulo fortalece a justiça divina, que traz juízo sobre aqueles que não estão em Cristo, mas justifica aqueles que permanecerem nele. Por isso 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, vai dizer, e ouçam isso é extremamente importante, que a justiça não começará com o ímpio, a justiça começará na casa de Deus. É comigo e é com você. Por isso a doutrina do castigo eterno mantinha seguros os perseguidos cristãos tessalonicenses sobre uma justiça final e perfeita. Eles deveriam evitar qualquer tipo de vingança pessoal pelas injustiças que estavam sendo cometidas com eles. Por isso, aquiete o seu coração. Deus está observando. Deus está vendo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. De Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que ele semear, o homem vai colher. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Por isso, queridos, lembre sempre, versículo 12, encerro aqui a minha palavra. Então o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será honrado em vocês, e vocês serão honrados com ele. Tudo isso é possível pela graça do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Pastor, o que de melhor a IBAGE tem para nos oferecer? Estrutura? Música? Não. O que nós de melhor temos para oferecer a você é a pessoa de Jesus Cristo. E ele, e sobre ele, é que nós falamos desse púlpito. E vocês não ouvirão qualquer outro nome que não o deles nesse púlpito. Vocês não ouvirão e não haverá qualquer lugar de maior relevância senão a ele, porque a ele toda a honra, a ele toda a glória, a ele todo o louvor e a ele toda a adoração. Porque quando eu sair daqui, talvez você não possa fazer nada por mim, quando eu enfrentar as dificuldades, mas ele pode. Talvez você não consiga ainda querendo me ajudar, mas ele consegue. Você talvez não consiga desembaraçar o lugar onde eu me embaracei, mas ele desata os nós, ele rompe as cadeias, ele liberta os cativos. Ele diz, para mim não é impossível. Por isso é sobre ele que nós falamos nessa manhã, e é a ele, ou ele, que nós oferecemos a você nessa manhã. O Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que se aproxima de você, colocou as suas digitais. Queridos, lembrem-se sempre disso. Na criação, o Senhor colocou as digitais dele em mim. Ele colocou as digitais dele em você. Você é propriedade dele. Quando você se entrega a ele, antes de qualquer coisa chegar a você, tem que passar por ele. Tem que ter a autorização dele. Tem que ter o aval dele, porque quando ele disser, não faça, não toque, nem terra, nem céus, nem inferno, ou qualquer outra coisa pode agir contra você. Mas quando ele agir contra você, ou, melhor dizendo, agir a seu favor te lapidando, lembre-se também disso, agindo Deus, quando ele te convidar e disser, vou te amadurecer, vou te fortalecer, agindo ele, talvez você esteja numa prova, porque ele está te fortalecendo, ele está te lapidando,
Ele está te moldando. Que desgraça, não é não, querido? É Deus moldando o vaso. É Deus lapidando. Calma, tenha paciência. Há um grande tesouro que Ele colocará dentro desse vaso de barro. E é Jesus Cristo. Ele está presente na sua vida, na minha vida. Eu quero te convidar a se colocar em pé, e você vai cantar uma linda canção agora com o Ministério de Música. E eu queria que você cantasse com toda a força do seu pulmão, celebrando ao Senhor da vida, celebrando ao Deus que nos ama, ao Deus que nos sustenta, ao Deus que não é Deus de confusão, mas é um Deus de clareza, é um Deus de certeza. Tem luta? Tem. Vai ter dor? Vai ter, pastor. Vai ter desafio? Vai ter, mas Ele está com você, Ele está comigo, Ele está caminhando, aonde você estiver, Ele estará com você, o Deus Emanuel, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Cante, cante com a gente nessa manhã. Os reinos se abalam, os povos se curvam, Faça dessa a sua oração, as bocas se abrem, uma oração de certeza, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, Mari. para dizer que tu és o Senhor. Confirme essa certeza no seu coração, diga: Senhor, eu pertenço a Ti. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, As mãos se levantam. as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. As mãos se levantam num sinal de rendição, Dizer mas que também tu de és o adoração. Senhor. Oh, Teu reino é sempre eterno. firmado, Amor e misericórdia, justiça, justiça e igualdade. aleluia. Bondade e fidelidade, tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Amor e misericórdia, justiça e igualdade. Bondade e fidelidade, tua igreja te adora. A sua igreja, Pai, a sua igreja te adora. Tua igreja te adora. Deus de poder, Deus de infinita misericórdia, Deus de compaixão, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de justiça, Deus de favor, Deus de equidade, Deus de equilíbrio, Deus de certeza, Deus de plenitude de presença. Nessa manhã, o nosso coração, Pai, ele se encurva diante da sua santidade, Pai. O nosso coração se encurva diante da sua bondade. O nosso coração, Pai, ele se declara refém da sua fidelidade, Pai. Deus, há momentos que a dor invade o nosso coração. As circunstâncias tentam envolver a nossa alma, Pai. Há momentos que as lutas são tão intensas que parece que no barco da vida nós iremos naufragar. Mas há ricas promessas da parte do Senhor para cada um de nós. A sua promessa diz que o Senhor estaria conosco, Pai, independentemente das lutas intensas ou não, independentemente das dores profundas ou não, porque o Senhor é o bálsamo para a nossa alma. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que faz silenciar, Pai, as aflições da nossa alma. O Senhor é o que faz aquietar o nosso ser com a paz que excede a todo entendimento. Pai, nessa manhã há irmãos e irmãs, queridos e queridas que se reúnem aqui e certamente trouxeram em seu coração demandas que estão sendo colocadas diante da sua cruz, e só diante da sua cruz, Pai, que nós temos a certeza que elas serão solucionadas, que as respostas nos serão entregues, o fortalecimento chegará a nós. Pai, muito obrigado pela sua presença nessa manhã.
Nós começamos essa semana com um coração cheio de esperança, com um coração cheio de certeza, porque as tribulações serão vencidas no Senhor e nunca sem o Senhor, e é por causa do Senhor que por vezes passaremos por elas. Senhor Deus, mas que venham as tribulações, que venham as lutas, que venham as dores, porque nós sabemos que o Senhor estará conosco. Nós não as enfrentaremos sozinhos, porque nós não confiamos na nossa própria força. Nós estamos confiando no Senhor e na força do seu poder, porque é o Senhor que tem tempo e tem propósito. O Senhor sabe como começar e como encerrar, e sempre será para o louvor da sua glória. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós aqui presentes e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e que haja uma semana cheia da esperança dos céus, inundando o nosso coração e aquietando a nossa alma. E nós oramos assim, fazendo em nome e por amor a Jesus Cristo, aquele que tem o nome, que está sobre todo nome. Se você concorda, você diz amém. Dá uma linda salva de palmas ao Senhor. Vai em paz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Excelente semana, vai em paz. Tua igreja te adora.